Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Você que vai assistir essa mensagem, que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente, para que você possa entender essa mensagem e ter a sua mente e os seus passos redirecionados para o propósito do Evangelho. Eu sou o pastor Manuel Moura e quero ler com vocês uma reflexão bíblica. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 7, que diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O versículo 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A minha intenção nessa mensagem é chamar você para a seguinte reflexão: você está sendo misericordioso, compassivo, pacificador e, acima de tudo, perdoando aqueles que pecam? Você está sendo misericordioso, compassivo, pacificador e perdoando aqueles que cometeram pecados, que caíram em falhas, e essas falhas vieram a público, seja na sua igreja ou de alguém que você admira, de uma outra denominação? Como que você reage quando em sua igreja alguém confessa um pecado ou quando alguém vem a público e confessa o seu pecado? Você age com misericórdia? Você age com compaixão? Você intercede, ora e perdoa essa pessoa? Você é um pacificador? Ou você age como um ímpio? Aponta, acusa, difama, fere, calunia? Como que tem sido a nossa atitude e o nosso proceder diante dos nossos irmãos quando pecam e confessam os seus pecados? Então, é justamente sobre isso que eu quero tratar nesse momento. Jesus está iniciando o Sermão do Monte e ele começa com as bem-aventuranças. E no versículo 7 ele diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso significa que aqueles que não exercem misericórdia jamais podem receber misericórdia. Se você não é misericordioso para com o seu irmão, se você não é misericordioso para com as pessoas, você jamais receberá da parte de Deus a sua misericórdia. E caso você tenha recebido a misericórdia de Deus sobre a sua vida, a partir do momento que você deixa de ser misericordioso, essa misericórdia é retida. Quando você deixa de ter compaixão, a compaixão de Deus por você também é retida. Quando você deixa de perdoar, o perdão de Deus também para com você é retido. Quando você deixa de ser um pacificador, a paz de Deus também é retida sobre a sua vida. Você passa a ser uma pessoa sem Deus, sem paz, sem compaixão, sem misericórdia e sem perdão. Quando você não perdoa, quando você não exerce misericórdia, quando você não exerce compaixão, quando você não exerce a pacificação. Então, diante disso, eu quero tratar com vocês sobre o caso do pastor Paulo Júnior, que teve a coragem de vir a público, confessar o seu pecado este, de acordo com as palavras dele em sua confissão, excesso de zelo pela verdade do Evangelho e pela santidade de Deus. Excesso esse que feriu pessoas, magoou pessoas da sua igreja,
obreiros e pastores do seu ministério e até a sua própria família. O pastor Paulo Júnior confessa que ele teve um primeiro momento de repreensão pelo corpo pastoral da igreja, pelo presbitério da igreja. Repreensão essa que ele não aceitou, mas a segunda repreensão ele aceitou, entendeu que estava errado e que precisava mudar sua postura. Entendeu que pelo fato dele ser irascível, um homem dominado pela ira, isso o levou a agir de forma carnal na condução do pastoreio da sua igreja, ferindo pessoas e ferindo até a sua própria família. Cometeu um pecado? Sim. É nítido. Qual foi o pecado dele? Excesso de zelo, que lhe conduziu a uma atitude carnal de ira, ferindo e magoando pessoas. Isso é uma atitude que desqualifica um pastor para o ministério. Todavia, a partir do momento que ele reconhece o seu erro, pede perdão para o conselho de pastores e presbíteros da sua igreja, pede perdão para a sua família, pede perdão para a igreja e confessa o seu pecado, ele volta a ser um homem qualificado para o ministério. Infelizmente, a confissão do pastor Paulo Júnior abriu um leque nas redes sociais para acusações infames. Acusações essas que estão partindo de crentes, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem filhos de Deus, pessoas que dizem que foram perdoados, que são salvas, que vão para o céu. E muitas dessas pessoas estão na internet dizendo que o pecado do pastor Paulo Júnior é algo muito mais grave do que o que ele confessou, que tem muita podridão por baixo do tapete, que tem coelho nessa toca, que Deus ele vai tirar a máscara, que a casa vai cair, e que escândalo muito pior está para aparecer. Em resumo, estão torcendo para que o pecado dele seja mais grave do que o pecado que ele cometeu. Estão torcendo, estão na arquibancada, torcendo para que ele confesse um adultério, estão torcendo para que ele confesse que bateu na esposa, estão torcendo para que ele confesse que roubou dinheiro da igreja, estão torcendo para que ele confesse que teve um relacionamento com um homossexual, estão torcendo para que o que ele confessou seja mais grave ainda. Aí eu me pergunto, como que alguém que se diz cristã, servo de Deus, salvo, perdoado por Cristo, salvo pela graça, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que tem convicção da sua salvação, como que essa pessoa tem a capacidade de torcer por uma desgraça ainda maior na vida de alguém que pecou e veio a público confessar o seu pecado? Será que essas pessoas de fato são crentes? São verdadeiramente salvas? Conhecem de fato o Evangelho de Jesus Cristo? Conhecem de fato a graça de Deus? Sabem reconhecer de fato o quanto foram perdoados, o quanto de misericórdia receberam, o quanto de compaixão receberam, o quanto de paz receberam em suas almas pelos méritos de Cristo na cruz? Será que essas pessoas de fato entendem o que é o Evangelho, amor ao próximo? Eu acredito que não, porque se soubessem não estariam agindo como estão. O pastor Paulo Júnior, de acordo com seu amigo pessoal, o pastor Marcos Granconato, ele foi acometido de uma doença que é comum entre pastores, inclusive eu mesmo enfrento essa doença, que é aquilo que psicologicamente nós chamamos de burnout pastoral, que nada mais é do que esgotamento. Esgotamento espiritual, esgotamento físico, esgotamento mental. Esse esgotamento afeta de forma direta a comunhão com Deus, a comunhão consigo mesmo, a comunhão com a família e a comunhão com a igreja.
porque isso produz uma pressão psicológica tão grande, mediante o peso da responsabilidade pastoral em cuidar de pessoas, em defender a verdade do Evangelho, em lutar contra os falsos pastores, contra os mercenários, contra os falsos profetas, contra os falsos apóstolos. Isso acarreta sobre o pastor uma pressão muito grande. Tanto uma pressão como uma opressão, porque ao se colocar na brecha como um arauto da verdade, para defender o Evangelho, ele vai ter todo o inferno contra ele, ele vai ter todos os hereges e falsos profetas do Brasil contra ele, e ele vai ter muitas pessoas da própria igreja que vão se levantar contra ele. É por isso que eu digo que vida de pastor não é fácil. O pastor vive entre a alegria da vida e a angústia da morte. Os picos emocionais são muito grandes e é por isso que morre muito mais pastor de infarto fulminante no Brasil e no mundo do que qualquer outra doença. Infarto fulminante é o primeiro deles. Câncer de próstata é o segundo. Câncer no pâncreas é o terceiro. Então, se alguém acha que é fácil ser pastor, e um pastor sério, um pastor bíblico, assuma a responsabilidade, caso você tenha chamada de fato para isso, assuma a responsabilidade de ser um pastor bíblico para defender a verdade, pregar o Evangelho de Cristo como ele é, ensinar expositivamente as Escrituras para a igreja, proteger o rebanho, denunciar os falsos profetas, defender a doutrina. Se você acha que é fácil, assuma essa responsabilidade. Então eu estou vendo pastores, teólogos, gente de várias denominações, principalmente da Assembleia de Deus, que estão apontando o pecado do pastor Paulo Júnior e, por incrível que pareça, meus irmãos, estão torcendo para que o pecado dele seja um pecado muito maior, para que a desgraça que ele acometeu seja uma desgraça muito maior. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Antes do pastor Paulo Júnior vir a público e confessar o seu pecado, ele já estava acometido pela burnout pastoral. O pastor Marcos Granconato, que é um amigo pessoal do pastor Paulo Júnior, em sua igreja, em um culto, ele relata que em conversa pessoal com o pastor Paulo Júnior, ele relatou todo o peso, pressão, opressão, angústia que ele estava sentindo pelo peso do ministério. E a coisa mais difícil que existe hoje é o pastor ter um amigo confidente, para quem ele possa abrir o coração e confessar as suas dores, os seus traumas, seus pecados, suas necessidades. Em muitas ocasiões, o pastor, com burnout pastoral, vive uma vida vegetativa, não dorme direito, não se alimenta direito. Vida íntima, conjugal e sexual com a esposa é vegetativa. E o pastor, ele precisa ser muito bem resolvido sexualmente com a sua esposa, para que ele não caia em tentação. O pastor precisa ser muito bem resolvido com seus filhos. O pastor precisa ser muito bem resolvido com os seus liderados, obreiros que estão debaixo da sua liderança. Só que as incompreensões, os ataques, as acusações, meus irmãos, são tantas coisas que, além do inferno, de Satanás e os demônios lutarem contra um pastor bíblico vocacionalmente preparado por Deus para o santo ministério, ele tem que lidar com crentes imaturos na igreja, que se doem por tudo, que não aceitam ouvir a verdade. E por mais incrível que pareça, a pior decepção para mim como cristão é saber que nós somos um exército que temos a coragem de atirar num soldado ferido, que se feriu porque estava lutando por algo que é comum à comunidade cristã, a verdade do Evangelho. Como é que eu posso dizer que sou crente, servo de Deus, filho de Deus, que vou para o céu, se ao ver o meu irmão ferido no campo de batalha da verdade bíblica, defendendo a verdade bíblica, na hora que ele cai, como é que eu posso dizer que sou crente se na hora que eu vejo meu irmão cair, eu atiro nele?
Como é que eu posso dizer que vou morar com Cristo, que ao morrer a minha salvação está garantida, se eu não consigo exercer misericórdia e perdoar o irmão que pecou? E aí eu venho para a internet e fico acusando, desejando mais desgraça na vida dele. Essas pessoas se esquecem que antes do pastor ser um pastor, ele é um ser humano. Ele é um ser humano, um cristão, um marido, um pai. Ele tem uma família. Então imagine como que está a cabeça do pastor Paulo Júnior ao ver que uma grande massa de cristãos estão desejando ver ele chegar numa situação pior do que ele está. Porque é preciso ter muita coragem para vir a público e confessar um pecado, meu irmão. Somente quem caiu sabe a dificuldade que é levantar-se novamente. Somente quem passou pelo vale da queda sabe como é difícil. Esses dias eu estava aconselhando um irmão lá do Nordeste, amigo meu, da época da juventude da igreja, caiu em pecado moral, tinha uma vida vegetativa, uma vida íntima vegetativa com a esposa por causa da religiosidade na qual ele estava inserido, pelos ensinamentos legalistas e diabólicos que ele recebeu. Um homem novo na flor da idade, uma mulher nova na flor da idade, e a igreja interferiu, como interfere até hoje, na vida sexual do casal, dizendo que isso é pecado, que aquilo é pecado, que não pode isso, que não pode aquilo, que tem que confessar e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, posição tal não pode, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e inventam tanta coisa que a vida sexual de muitos obreiros, por causa de uma mentalidade completamente engessada pela religiosidade legalista e diabólica, os leva a reprimir seus desejos para com as suas esposas, as esposas reprimirem seus desejos para com seus maridos, e o mundão está aí oferecendo todo tipo de satisfação que a nossa carne deseja. E não é fácil, meu irmão, suportar, não é fácil vencer, não é fácil lutar, não é fácil fugir. Quando você está dentro de um ambiente que só te oprime, que só pisa em você, que só te acusa, que só te manda para o inferno, quando na realidade os pastores dessas denominações, dessa denominação lá do Nordeste, eles deveriam ter vergonha na cara, abrir a Bíblia e falar a verdade, ter misericórdia do povo, falar a palavra de Deus com amor, com misericórdia, com compaixão, com perdão, com paz, para que haja edificação no corpo de Cristo, para que eles possam amar a Cristo, amar a Deus e não ter medo de Deus, ter mais desejo pelo céu do que medo do inferno. E infelizmente, meus irmãos, por causa da imposição legalista de muitas igrejas, é que nós estamos vendo tantos escândalos, tantos divórcios, tantos pecados morais vindo à tona, sem contar aqueles que estão sendo cometidos por debaixo dos panos, de líderes que estão no púlpito, pregando, servindo ceia, ensinando padrões de moralidade, repreendendo, disciplinando, mas estão em pecado, porque eles não têm a coragem que o pastor Paulo Júnior teve de confessar. Porque eles sabem que se eles confessarem, eles vão passar exatamente por aquilo que o pastor Paulo Júnior está passando. Rejeição, desamparo, traição. Quantas pessoas que se dizem amigas, que se diziam amigas daqueles que caíram, e na hora que ele viu que a pessoa caiu, na hora que eles viram que a pessoa caiu, eles viraram as costas. Esse irmão que eu estava conversando com ele, aconselhando, que é um presbítero da igreja, lá de Recife, ele falou para mim, olha, pastor Moura, eu sei que eu perdi os amigos, eu sei que eu perdi o ministério. No caso dele, foi a confissão de um pecado moral. Ele teve a coragem de ir até a igreja e confessar. A esposa o perdoou.
A esposa o perdoou, mas a igreja não, o ministério não. Foi jogado do lado, aqueles que se diziam amigos lhes viraram as costas, ele passou a ser como se fosse uma pessoa leprosa, um aidético, um tuberculoso, que ninguém quer chegar perto, que ninguém quer socorrer, que ninguém quer ajudar, que ninguém quer estender a mão. Muitos o excluíram de suas redes sociais, excluíram do WhatsApp, bloquearam. Por quê? Porque eles aprenderam uma falsa religiosidade de seus pastores legalistas, de que quem comete esse tipo de pecado praticamente já está no inferno, não tem mais perdão. E a igreja e o ministério agem com essa pessoa como se ela já tivesse de fato condenada, como se eles fossem de fato Deus, como se eles fossem de fato dono da chamada, da vocação pastoral, e eles enterram essa pessoa, difamam essa pessoa como podem, não aceitam mais aquela pessoa, e quando eles descobrem que a pessoa, por não suportar mais tanto sofrimento naquela denominação, vai para outra denominação, e lá essa pessoa é amparada, é amada, é restaurada, é curada, é acolhida, e essa pessoa começa a crescer ministerialmente pela graça de Deus, pelo amor da igreja, pelo amor de um pastor que tem uma visão de misericórdia, de perdão, de pacificação, de compaixão. Eles não aceitam e começam a vasculhar a vida da pessoa para saber onde ela está congregando, quem é o pastor daquela pessoa, ligam para o pastor, enxovalham o pastor com críticas, fazem de tudo para que o pastor que está agindo com misericórdia, para com aquela vida que pecou, tenha a mesma atitude que eles estão tendo. Olho por olho, dente por dente. Misericórdia de Deus para mim. Condenação e inferno para você que pecou. Eu pergunto, isso é evangelho, meus irmãos? Isso é evangelho? Quantos pastores feridos, machucados, que deram a sua vida pelo ministério, mas porque foram lá, pegaram lá 50, 100, 200, 300 mil reais lá do caixa da igreja e ajudou as pessoas necessitadas da congregação que ele estava pastoreando. Eu sei de casos, e um dia quase eu fui excluído do ministério por causa disso, porque eu ajudei uma irmã da igreja a comprar um botijão de gás, e teve um outro dia que veio um missionário pregar na nossa igreja, que inclusive pregou na nossa sede, e eu peguei a oferta do culto de domingo, incluindo dízimos e ofertas, e eu doei tudo para aquele missionário, porque eu sabia e sei da seriedade dele. Isso chegou ao ouvido do pastor setorial. Eu fui chamado de um gabinete pastoral, fui chamado de ladrão, fui chamado de bandido. Tentaram me excluir de todas as formas do ministério. Escutei tudo que eu tinha para escutar. Dobrei meu joelho e falei assim: pastor, se existe misericórdia no seu coração, eu gostaria que o Senhor orasse por mim. Porque se o meu pecado é tão grave assim, ao ponto de eu ser excluído do ministério, se o Senhor tem no seu coração a misericórdia que Deus tem no coração dele, e o Senhor pode, se o Senhor pode exercer no seu coração a misericórdia que Deus está exercendo no coração dele para comigo, eu gostaria que o Senhor orasse por mim e dobrei meu joelho. Naquele momento, 8 pastores, tesoureiro da igreja, alguns pastores começaram a chorar, o pastor setorial começou a chorar, e aqui eu posso falar porque ele já dorme no Senhor, o saudoso pastor Jairo Bartolomeu da Rocha. E ele falou: irmão, o irmão está perdoado, nós não vamos excluir o irmão do ministério, mas não faço não, porque a igreja tem um sistema administrativo que não permite esse tipo de atitude, ou seja, agir com misericórdia para com aqueles que necessitam, na visão deles é um pecado imperdoável ao ponto de excluir alguém do ministério, e quem faz isso é taxado de ladrão. Eu consegui alcançar misericórdia, mas quantos que hoje
não servem mais para nada do ministério porque pegaram o valor lá do dízimo, da oferta, para socorrer um irmão necessitado, pagar uma luz, uma água, comprar uma cesta básica, comprar um gás. E eu me pergunto, onde foi que esses pastores aprenderam isso? Não aprenderam de Cristo. Não aprenderam com o Evangelho, não aprenderam com Jesus, não aprenderam com os apóstolos. Essa não é a igreja apostólica, não é a igreja de Atos 2. Não é. Porque uma igreja bíblica que tem uma liderança bíblica é uma igreja que exerce misericórdia. E esse irmão de Recife que abriu o coração comigo, confessou o que estava acontecendo com ele, falou: olha, Moura, eu perdi tudo. Mas uma coisa que eu jamais vou perder e que eles jamais vão tirar de mim. Em primeiro lugar, é a minha salvação, porque eu tenho plena convicção que eu sou um salvo em Cristo Jesus. Porque eu já confessei o meu pecado, Deus me perdoou, minha esposa me perdoou. Eu estou em paz com Deus porque eu sinto o perdão de Deus na minha vida e isso me basta. E a segunda coisa que eles jamais vão tirar de mim, que jamais eu vou perder, é a minha alma. Eles me negam perdão, misericórdia, compaixão e paz. Eu não posso negar nada disso para eles. Porque se eu negar isso para eles, eu estarei perdendo a minha alma. E Jesus perguntou: o que é que um homem pode dar em troca de sua alma? Do que adianta ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos pastores já perderam a sua alma? Quantos crentes já perderam a sua alma porque não sabem ser misericordiosos, não sabem perdoar, não sabem ser pacificadores, não sabem ter compaixão? Eles não choram com os que choram, eles só querem saber da alegria daqueles que se alegram. E quando alguém peca, eles se colocam no pedestal de juízes e terminam de matar essa pessoa. Eu pergunto, isso é evangelho, meus irmãos? Absolutamente não, isso não é evangelho de Cristo. Devemos nos preocupar uns com os outros, devemos orar uns pelos outros, devemos amar uns aos outros, principalmente aqueles que estão em uma posição de destaque e pecaram. Esses são aqueles que mais precisam de misericórdia, do amor da igreja. Não é concordar com o pecado, não, mas é dizer: meu irmão, você pecou, meu irmão, você agiu fora dos princípios da palavra de Deus, você pecou contra Deus, pecou contra os céus, pecou contra a liderança, o ministério, pecou contra a igreja, pecou contra a sua família, não importa o pecado que ele tenha cometido, mas você é nosso irmão e nós te amamos e o nosso amor jamais vai mudar por causa do teu pecado. Vamos continuar te amando como irmão em Cristo. Nós estamos aqui, conte conosco, vamos orar por você, vamos estender a mão. Nós estamos aqui como ministros da reconciliação. Vamos estar aqui com você, orando pela tua vida, para que Deus te abençoe, a tua família, para que Deus abençoe o teu ministério, para que Deus possa te restaurar. Conte conosco, meu amado irmão, nós estamos aqui. A igreja é uma comunidade de pecadores que foram perdoados para perdoar, que foram restaurados para restaurar, que foram amados para amar, que foram justificados para justificar, que foram reconciliados para reconciliar. Isso é ser igreja, meus irmãos. Eu oro pela vida do pastor Paulo Júnior, eu oro pela vida desse meu amigo lá de Recife. E eu pergunto, você está tendo misericórdia daqueles que pecaram? O pastor Paulo Júnior, ele está sendo acusado de tantas coisas infames, mentirosas, que até o presente momento ele não confessou e a própria liderança da igreja dele não tornou público nada além daquilo que ele mesmo confessou. Uma igreja séria jamais encobrirá o pecado do seu líder. E se o seu líder vir a público mentir ou contar uma meia-verdade, a igreja tem a responsabilidade de falar a verdade, custe o que custar. Isso não é falta de amor. Pelo contrário, isso é demonstrar amor pela vida daquele que pecou, para que haja restauração. Para que haja restauração.
Você está sendo misericordioso? Você está perdoando? Você está tendo compaixão das pessoas que pecam? Ou você está apontando até hoje, olha, ele pecou, olha, ele não pode, olha, nós não aceitamos, olha, é inadmissível, olha, não dá, não dá, não dá. Me responda, se Deus tratasse você hoje exatamente da mesma forma que você está tratando o seu irmão, como que você reagiria? Para todos esses que estão apontando o dedo, acusando o pastor Paulo Júnior, dizendo que ele está amaldiçoado porque ele falou mal aí do teleevangelista, ativista político, herege, falso profeta. Ah, porque ele falou mal do deputado federal fulano de tal, que é um falso profeta. Ah, porque ele falou mal de outro pastor grandão lá dos Gideões Missionários, é um falso profeta. Ah, porque na época da Covid-19, quando estava no auge, ele falou: aonde estão os vossos lenços ungidos? Aonde estão as vossas profecias? Aonde estão o vosso poder de cura? Onde foi que o pastor Paulo Júnior errou? Em falar aquilo que na prática a igreja não vive. Cremos nos dons espirituais, cremos na variedade de línguas, cremos em discernimento de espíritos, cremos em batismo com o Espírito Santo, cremos em dons de curar, cremos em milagres e maravilhas, prodígios. Nós cremos e afirmamos doutrinariamente que nós cremos em tudo isso. Mas a pergunta é, na prática, o que é que está acontecendo? Cadê o cego enxergando? Cadê o paralítico andando? Cadê o morto ressuscitando? Cadê o câncer sendo vomitado? Doutrinariamente somos continuistas, mas na prática somos cessacionistas. Porque aonde estão os milagres bíblicos que aconteciam na época apostólica? Eu creio na atualidade dos dons espirituais para a igreja. Eu não sou cessacionista. Tenho uma formação teológica pela Universidade Metodista de São Paulo, em bacharel em teologia, e sou pós-graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi quando conheci a teologia reformada e digo para vocês, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Dentro do âmbito reformado, nós temos reformados cessacionistas, aqueles que afirmam que os dons cessaram, mas não tem evidência bíblica, não tem base bíblica para isso. E nós temos os continuistas que são reformados também, que acreditam na evidência dos dons espirituais para a igreja. Agora eu pergunto, dentro do contexto pentecostal, que é o contexto do poder, 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 do poder e do poder. Cadê o poder? Cadê o poder? Poder para vocês é pular, rodopiar, plantar bananeira, subir em coluna de igreja, subir em monte e ver pedaço de pau pegando fogo e dizer que é a manifestação do poder de Deus? Poder para vocês é isso? É fazer festas e mais festas, congressos e mais congressos, reuniões e mais reuniões, eventos e mais eventos. O verdadeiro evangelho não é pregado. As pessoas não são chamadas biblicamente ao arrependimento. O que vocês chamam de manifestação de poder, biblicamente é completamente reprovado, porque dentro do contexto neotestamentário, todas as manifestações do poder de Deus produziam impacto. Pecadores se arrependiam, confessavam seus pecados em público. Lê Atos 19 lá para tu ver o que aconteceu. Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso e começa a pregar o evangelho. As pessoas queimavam os seus livros de bruxaria em praça pública. Pegavam suas imagens e jogavam e queimavam. Confessavam publicamente tudo aquilo que cometeram de errado. Confessavam seus pecados. Isso é poder de Deus, isso é evangelho. Aí a pessoa fala, tô cheio do poder de Deus. Aí sai correndo no meio da igreja, sai pulando, sai rodopiando, plantando bananeira, falando um monte de língua, não tem intérprete. Não tem intérprete. Nisso não causa edificação para ninguém.
Pregadores que sobem no púlpito e falam, eu estou vendo anjo, eu estou vendo arcanjo, eu estou vendo querubim. Mentira! Mentira! Não está vendo nada. Mas por não ter conhecimento bíblico, por ser um analfabeto bíblico-teológico, e a igreja já está praticamente há 100 anos fundamentada no emocionalismo, eles conseguem motivar a igreja a reagir pela emoção. Mas pergunta para o povo o que foi que eles entenderam do que o profeta falou, do que o pregador pregou, qual foi a leitura que foi feita, como que foi feita a exposição do texto, como que eles entenderam aquela mensagem, como que eles podem aplicar aquela mensagem no seu dia a dia para mudarem de vida, serem melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pastores, melhores funcionários, melhores crentes. Me digam o que é que está acontecendo com esse povo que se diz santo e que está aí agora à torta e à direita apontando o pecado dos outros. Que tipo de evangelho é esse que eles estão vivendo? É uma vergonha que a maior denominação evangélica do nosso país, a minha igreja, a Assembleia de Deus, e seja tão negligente quanto ao conhecimento bíblico-teológico. E criticam os teólogos que elas possuem. Se um pregador é convidado para um congresso, ele vai pregar e ele abre a Bíblia, ele pede para que a igreja fique com a Bíblia aberta, e ele lê o texto, explica o texto, aplica o texto, e ali não tem aquela manifestação cheia de pirotecnia. Levante sua mão, diga para o seu irmão, diga que ele é lindo, diga que ele é maravilhoso, diga que ele é cheiroso, diga que Jesus ama ele, sacuda seu irmão, se você não der glória eu vou embora, e não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Isso é o resultado de 100 anos de analfabetismo bíblico-teológico. Os poucos teólogos sérios que nós temos hoje na Assembleia de Deus, eles mesmos enfrentam uma forte pressão do sistema, da própria liderança, começando lá de cima. O pregador que chega, abre a Bíblia, prega, lê o texto, explica o texto, aplica o texto, no objetivo de edificar a igreja no conhecimento das Escrituras, para que eles possam ter ousadia na presença de Deus, conhecer mais a Deus, conhecer mais a Cristo, conhecer mais o Evangelho, conhecer mais o Espírito Santo, conhecer mais os dons, conhecer mais o que é a igreja, o que é o Evangelho, o que é o céu, o que é o inferno. Esse tipo de pregador não tem prestígio, não tem valor. Mas o camarada chega na igreja e fala assim: eu fui dormir num galinheiro, a galinha profetizava, o galo interpretava. Ah, meu irmão, o céu desce. O povo pula, rodopia, entendeu? E faz tanta coisa. Tudo pelo emocionalismo, e eu pergunto, onde é que está a estrutura bíblica desse povo? João capítulo 17, versículo 3, Jesus disse: a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Será que esse povo de fato sabe o que é a vida eterna pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de Jesus Cristo revelado na Escritura? Ah, porque eu estava orando no monte e apareceu lá uma sucuri e a sucuri profetizou para mim. E todo mundo acredita nisso. Todo mundo acredita nisso. Aí eles falam que o pastor que prega biblicamente é frio, é gelado, não tem experiência com Deus, é sorveteriano, é isso, é aquilo. Mas eles são tão afiados para usar a língua, para acusar, para apontar, para condenar. Mas aonde está esse povo para abrir a Bíblia e entender que uma das principais exigências de Deus é misericórdia quero e não sacrifícios? Se você não perdoa seu irmão, você não é filho de Deus. Se você não é misericordioso para com seu irmão, você não é filho de Deus. Se você não é um pacificador, você não é filho de Deus. Se você não tem compaixão do seu próximo, você não é filho de Deus. Você está debaixo de trevas, no reino das trevas. Você está sob o domínio de Satanás. Essa é a realidade. Vamos orar pela vida do pastor Paulo Júnior. E vamos orar pela vida de tantos outros que tiveram coragem de vir a público confessar o seu pecado.
E aqui eu quero deixar bem claro, meu irmão, meus irmãos, não é passar a mão no pecado de ninguém, como acontece hoje em dia por aí. Pastores que pecam desordenadamente trocam de esposa como se trocassem de roupa. E em nosso meio eles são acobertados, aceitos. Existem casos e casos, casos e casos que precisam ser devidamente analisados. Porque não é só o adultério que permite o divórcio. Não é só o adultério que desqualifica um homem para o ministério, não. O fato de muitas das vezes ele se casou, separou, casou de novo e de repente foi restaurado no ministério, é necessário analisar esse caso. Por que ele chegou até lá? Por que ele chegou até lá? Porque ele caiu. A igreja disse que ele não tinha mais jeito para o ministério, não dá mais, biblicamente não tem como, nós não vamos mais aceitar ele como pastor. Aí de repente ele encontra um pastor com misericórdia, encontra um pastor com um coração cheio de amor, com um coração de Cristo, que abraça, que acolhe, que restaura, que acompanha, que disciplina, que discipula, que está lado a lado com ele, sentindo a dor, colhendo as lágrimas, entendendo o dia a dia desse irmão. E de repente esse pastor fala assim: não, eu vou restaurar esse homem ao ministério. Ele vai voltar a pregar, ele vai voltar a pastorear, ele vai voltar a ensinar. Aí eu pergunto: quem sou eu e quem é você para apontar o dedo e dizer que o pastor que foi misericordioso, amoroso, bondoso, não é um homem de Deus? Não é um homem de Deus. Eu não estou falando para qualquer um, eu estou falando para casos específicos. Para casos específicos. E o caso do pastor Paulo Júnior não foi adultério, não. Ele não bateu na esposa, não roubou dinheiro da igreja, entendeu? Ele não se relacionou fraudulosamente com a política. Não, 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 não. Ele simplesmente foi agressivo com a igreja, machucou a noiva de Cristo. Mas agora ele vem a público, pede perdão, confessa seu pecado. Está passando por um processo depressivo muito grande, com burnout pastoral. E essa é a hora da igreja estender a mão, orar, jejuar por ele, dizer: meu irmão, pastor Paulo Júnior, conte conosco, vamos orar pela sua vida. Olha, independentemente de qualquer coisa, nós vamos estar aqui, nós somos irmãos em Cristo. Aí tem uma cambada de... Eu nem sei o que, eu não sei nem como adjetivar esse povo, porque crente eles não são. Ah, mas porque ele tocou no fulano de tal, a mão de Deus pesou sobre ele. E aí esse fulano de tal, que ouviu a verdade e não quis se arrepender, falou: o seu fim vai ser trágico, profetizando maldição contra o irmão que falou uma verdade para ele. Verdade essa bíblica que ele não quis aceitar. Porque eu sou pastor há mais de 40 anos, eu tenho um programa de televisão há não sei quantos anos, outro fala: eu sou um deputado federal, eu sou o pregador mais famoso do Brasil. E daí, filho? E daí? Pedro já era apóstolo da igreja. Paulo era um recém-chegado. Mas quando Pedro estava agindo de forma incoerente com o padrão do evangelho, de tratar da mesma forma judeus e gentios, Paulo, o praticamente novo convertido, chamou Pedro de hipócrita e que ele tinha que mudar, e Pedro aceitou a repreensão de Paulo. E aí eu fico me perguntando por que esses pastores se acham intocáveis e quando eles não aceitam a repreensão bíblica, quando eles não aceitam a correção da palavra de Deus que lhes é apresentada por alguém, eles lançam maldição contra a pessoa e ainda vão para a justiça cobrando indenizações, processos por danos morais, porque alguém lhe falou a verdade sobre o seu mau comportamento. Contra as escrituras, eu pergunto: esse povo é crente? Onde que esse povo é crente? Meus irmãos, eu queria falar no mínimo 20 minutos aqui, mas eu já estou com quase 45 minutos falado aqui. E eu volto a perguntar: você está sendo misericordioso?
Você está sendo bondoso, você está perdoando, você está tendo compaixão, você está sendo um pacificador para com o irmão que pecou, para com o irmão que caiu? Ou você está sentado no tribunal de julgamento ao lado de Satanás dizendo: ele merece o inferno, ele merece o inferno, ele merece o inferno, ele merece o inferno? De que lado você está? Do lado da compaixão, da misericórdia, do perdão, do amor, da restauração, da reconciliação? Ou do lado da acusação, da calúnia, da blasfêmia, torcendo para que o poço que o irmão já está se torne ainda mais fundo, que a lama que o sujou suje mais ainda? Como que está sendo a sua postura? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia da minha esposa, que Deus tenha misericórdia dos meus filhos, que Deus tenha misericórdia da minha neta, que Deus tenha misericórdia do meu genro, que Deus tenha misericórdia da minha família, que Deus também exerça misericórdia para você e para todos da sua família. Mude o seu pensamento, meu irmão. Seja misericordioso. Seja um pacificador. Seja compassivo. E perdoe. Porque esse é o mandamento de Deus para mim e para você hoje, agora, nesse momento. Pare de apontar o dedo. Pare de julgar. Pare de criticar. Pare de vasculhar a vida de quem um dia caiu e agora, por misericórdia de Deus, foi restaurado, foi reerguido, foi levantado, foi readequado, foi redirecionado, recebido, reinserido no ministério pastoral e está sendo usado por Deus para abençoar vidas. Não tente destruir a vida dessa pessoa com difamação, com calúnia. Se fosse você no lugar dele, se fosse você no meu lugar, se fosse você no lugar do pastor Paulo Júnior, se fosse você no lugar de qualquer um outro que pecou e teve a coragem de confessar publicamente, reconhecer o seu erro, passar por um processo de disciplina, observação, acompanhamento, discipulado, cura, supervisão pastoral, e depois de todo esse processo ser reinserido no ministério. E depois alguém chegasse e dissesse assim, ó, pastor fulano de tal, olha, fulano que o senhor colocou como pastor aí, ano tal, dia tal, hora tal, momento tal, fez isso. Ou você vai ligar para o pastor e dizer assim, ó, pastor, que Deus abençoe a sua atitude de ter abençoado o nosso irmão, de ter dado para ele uma oportunidade, é um homem de Deus, ele caiu, ele feriu, ele se machucou, mas Deus o restaurou, Deus usou o Senhor para levantar ele, Deus usou a sua vida, a sua família para curar esse irmão, para curar o seu ministério, para curar a sua vida espiritual, sentimental. Você vai louvar a Deus pela vida de um pastor que foi um pacificador, foi um misericordioso, foi um reconciliador e um restaurador na vida desse irmão? Ou você vai querer entrar em contato com esse pastor para macular, difamar, caluniar e falar tudo quanto o seu coração ímpio revela que você é? Seja misericordioso. Se você não for misericordioso, você não vai ter misericórdia. Se você não perdoar, você não vai ter perdão. Em resumo, haja como um filho de Deus, haja como um filho da luz, e não como um filho das trevas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E eu quero orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida do pastor Paulo Júnior, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. Oro pela mente do teu servo. Repreende essa burnout, Senhor, na vida do teu filho. Cura essa depressão. Guarde o seu coração, Senhor, para que ele não tenha nenhum infarto fulminante. Guarda a mente do teu filho. Tenha misericórdia da sua esposa que está ao lado dele, dos seus filhos. Senhor, tenha misericórdia de todos aqueles que estão atacando o pastor Paulo Júnior e também estão atacando a sua família. Meu Deus, abre a mente desse povo para entender
o que é perdão, o que é misericórdia, o que é amor. Tenha compaixão, Senhor. Não apenas do pastor Paulo Júnior, mas de todos aqueles que tiveram a coragem de vir a público, confessar o seu pecado, passar pelo processo da disciplina, ser discipulado, reconciliado, restaurado. Abençoe os pastores que são verdadeiros pacificadores, homens de Deus, homens com visão espiritual, que estão ajudando, que estão estendendo a mão, que estão socorrendo, que estão dentro da visão cristã, bíblica e, acima de tudo, agindo com o teu coração, Senhor. Esses pastores, eles merecem dupla honra porque estão cumprindo o ministério da misericórdia. Esses são os verdadeiros restauradores. Esses são os verdadeiros oleiros, que ainda que o vaso se quebre, Senhor, ele vai lá e do mesmo vaso ele faz outro, ele restaura. Ó Deus, tenha compaixão de nós, meu Senhor. Não nos dê um coração ingrato, impuro, ímpio, cheio de ódio, cheio de ira, cheio de condenação, mas nos dá um coração segundo o teu, ao ponto de olhar para Judas como traidor e dizer: amigo, para que vieste? Ao ponto de olhar para Pedro, o traidor, e dizer assim: apacenta as minhas ovelhas. Nos dá um coração igual ao de Paulo, que mesmo depois de ter rejeitado a João Marcos no final da sua vida, disse para Timóteo: traz contigo João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Ó Deus, nos dá um coração segundo o teu, que mesmo Davi tendo feito o que fez, o Senhor o perdoou e ele continuou sendo um homem segundo o teu coração. Nos ajuda a ter misericórdia, Senhor. Nos ajuda a perdoar, nos ajuda a ter uma vida refletida no teu caráter. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amado irmão. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu lar. Guarde essa palavra. Ela vai fazer bem para a sua alma. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia. Tenha compaixão. Pare de acusar. Não empreste a sua boca ao diabo. Não empreste a sua boca ao diabo. Que Deus abençoe você.